deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até ao 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Amém? Pai, que a tua palavra poderosa, santa e bendita tenha livre curso em nosso meio esta manhã, derrubando barreiras, quebrando conceitos e preconceitos e estabelecendo, Senhor amado, a verdade absoluta que é a tua palavra. Em nome de Jesus, que haja edificação, inspiração e crescimento para a glória do nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podem sentar. O Cordeiro que salva a família. Eu gostaria que você estivesse muito atento àquilo que quero compartilhar esta manhã aqui com vocês, porque é muito importante. Inclusive, o que eu vou falar serve para vocês que têm filhos pequenos, para vocês que não têm filhos pequenos, para vocês que ainda terão filhos, serve para todos nós. Temos como base orientadora da palavra do Senhor. Na história da salvação, queridos, nós encontramos um Deus interessado não apenas em indivíduos, mas em famílias. Na história da salvação, o interesse de Deus não é por indivíduos, mas sim por famílias. Mas por que há um interesse de Deus pela família? Primeiro, e quem sabe a grande razão por isso foi porque Ele mesmo instituiu a família. Então o maior interessado é Ele. Foi Ele quem estabeleceu e quem instituiu, criou a família. Então o plano sempre foi salvar a família. Deus diz para Noé lá no capítulo 7, verso 1 do Gênesis: entra na arca tu e toda a tua... Entra na arca tu e toda a tua... família, toda a tua casa, porque reconheço que tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. Deus fala isso para Noé, que ele tem sido justo, mas manda ele entrar na arca com toda a sua família. Então é o plano para a família, não é para indivíduos apenas. Mais à frente, na história da salvação, para restaurar e proteger a família, Deus agiu, e nada melhor do que o Cordeiro Pascal para exemplificar essa verdade. O texto que nós lemos aqui: Deus ordenou que um cordeiro fosse morto e que cada família comesse o cordeiro, e aspergisse o sangue do cordeiro no batente, no umbral da porta da casa de cada família. Veja o que Deus está nos ensinando. Cada família deveria estar dentro da casa, e aí estaria protegida. O que Deus está nos ensinando? Primeiro, o cordeiro, diz o texto, deveria ser comido por inteiro, não deveria sobrar nada dele. Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, deve ser recebido por inteiro. Você não pode receber Cristo pela metade, você não pode receber Cristo em partes. Ou você o recebe totalmente, ou Ele não é seu Senhor e não estará na sua vida, porque o Cordeiro tem que ser recebido por inteiro. Comido por inteiro quer dizer recebido por inteiro. Isso é importante entender. Em segundo lugar, o Senhor está nos ensinando que o cordeiro morreria no lugar dos primogênitos. Era um ato substitutivo, alguém substituindo outra pessoa, um animal substituindo, uma pessoa.
Cristo, nosso Cordeiro Pascal, também assumiu o nosso lugar, para que a família fosse lugar de vida e não de morte. Para que a família fosse lugar de vida e não de morte. E quero destacar uma coisa que às vezes passa desapercebido. Na verdade, naquela noite no Egito, morreria em muitas famílias mais de uma pessoa na mesma casa. Por quê? Porque morreria o filho primogênito. Se o pai ou se a mãe fossem primogênitos na família deles, morreriam também. Então, dentro de uma casa, não morreria só o filho mais velho. Se o pai fosse o filho mais velho da sua família, ele morreria também. Se a mãe fosse a filha mais velha, ou o filho mais velho da sua família, morreria também. Então, significa que em cada família haveria pelo menos uma morte, mas poderia ter mais mortes. Se os pais fossem primogênitos, poderia morrer toda a família. Se tivesse só um filho, morreria a família inteira. Então, na verdade, meu querido irmão, o Cordeiro morreu substituindo aqueles que deveriam morrer ou que poderiam morrer. Ou seja, para que a família fosse lugar de vida e não lugar de morte. Em terceiro lugar, nós aprendemos aqui que cada família deveria se colocar debaixo da proteção daquele sangue. Sair para fora da casa era o mesmo que estar exposto à morte. Cada família hoje também não é diferente, precisa estar debaixo da proteção do sangue de Jesus. Isso implica em estar aliançada com Jesus. Não adianta o cordeiro ser imolado se eu sair debaixo da proteção do sangue dele. Ah, mas Jesus morreu por mim. Sim, mas se você sair debaixo da proteção dele, não há proteção para você. Para que você esteja protegido, tem que estar nele. Se você sai dele, não há proteção. Tem que estar nele para estar protegido. Por isso nós cremos que o crente pode sim perder salvação, porque se ele sair de Cristo, ele está ao léu, ele está à sua própria custa, ele está expondo-se ao perigo, porque a segurança está em estarmos protegidos debaixo do seu sangue precioso. Compreende isso, meu irmão? Por isso é tão importante. Diante dessa realidade do Cordeiro que foi morto pela família, nós precisamos incutir, internalizar algumas verdades e assumir alguns compromissos. E é disso que quero falar com você de uma forma mais explícita esta manhã. Compromissos de uma família salva pelo Cordeiro. Quais são os compromissos de uma família salva pelo Cordeiro? Preste atenção. O primeiro grande compromisso de uma família salva pelo Cordeiro é o compromisso de inserir toda a família no plano de Deus. Esse é o primeiro grande compromisso que nós temos, de inserir todos os membros da nossa família no contexto da salvação, no plano de Deus. Lá em Gênesis capítulo 17, versos 17 a 19, eu falei recentemente sobre isso, mas eu quero pincelar de uma forma um pouco mais enfática esta manhã. Nós lemos o seguinte texto: então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu, e disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho, dará à luz Sara com seus 90 anos. Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança perpétua para a sua descendência. Aqui está mostrando esse texto que Abraão custou a entender que o plano de Deus para a sua vida incluía a sua esposa Sara. Ele demorou a cair a ficha, porque para ele era ele o escolhido, era ele quem seria o pai das nações. Mas é interessante que o chamado não era somente para ele, não foi somente o Abraão que teve o seu nome mudado, a Sarai também teve o nome mudado para Sara. Não é muita diferença de minha princesa para princesa, mas Deus está dizendo: quem nomina
tem poder. Quem nomina é Senhor. Quem nomina manda. Quem dá nome manda. Quem dá nome é quem pode fazer. E eu estou mudando o nome de vocês para dizer que eu posso fazer o que eu bem entender. Deus está dizendo isso, querido irmão. Então o nome de Sarai foi mudado também. Então Abraão até então não entendia que era com Sara. Abraão pensou que o filho poderia ser de outra mulher. Por isso ele até vai dizer, que viva Ismael diante do Senhor. Mas não era com Agar o plano era com Sara. Não tinha nada a ver com Agar, não tinha nada a ver simplesmente em gerar filhos. O propósito era Abraão e Sara, sua esposa. Ou seja, Deus deixa claro que o filho deveria ser de quem? De Sara. Abraão, o projeto é para você e para sua esposa. Aprendemos que o que Deus tem para nós envolve a família, e que nós precisamos entender e levar a família a estar plenamente integrada no serviço do Senhor. Amém, irmão? Não é só para você como marido ou só você como esposo. O plano é para a sua família, para o seu casamento, para os seus filhos também. É preciso também compreender que também Deus não planejou pais solos. Hoje temos, infelizmente, mães e pais que criam seus filhos sozinhos por força de circunstâncias, que às vezes fugiu ao controle daquele meu irmão, daquela minha irmã, e chegou-se às vias de uma separação, de um divórcio. E hoje nós temos dentro da nossa comunidade mães que têm que fazer o papel de mãe e o papel de pai, porque o pai abandonou a casa, ou porque a mãe abandonou a casa, e alguém tem que fazer o papel. Às vezes a avó assume o papel do pai e da mãe por circunstâncias forçadas, mas esse não é o plano original de Deus. E quando eu falo de pais solos, eu estou falando dessa tendência individualista, onde nós ouvimos especialmente as mulheres de hoje dizendo que querem ter produções independentes. Produções independentes é terem filhos sem precisar ter compromisso com um homem e sem precisar estabelecer uma família. Eu estava pensando e refleti até na lição que tivemos na escola bíblica domingo passado, se existiu alguém que poderia ser uma mãe independente, esse alguém foi Maria, porque ela não dependeu de homem para gerar ninguém. Concorda comigo? Se existe uma pessoa que diz assim, alguém pode ter uma produção independente, a única que podia dizer isso era Maria. E mesmo assim, porque ela não dependeu de homem nenhum para gerar a Jesus, mas mesmo assim Deus colocou José como parceiro ideal da Maria e como a figura paterna ideal para Jesus também. O que é que Deus está nos ensinando aqui? Que o projeto dele não é solo, não é para pessoas independentes. O projeto dele sempre foi para quem? Para a família. O Cordeiro morreu para que a nossa família fosse inserida no propósito eterno de Deus, de ter filhos parecidos com Jesus. Amém, meus queridos? Então, o primeiro compromisso que uma família salva pelo Cordeiro precisa ter é o compromisso de inserir toda a família no plano de Deus. Amém? O segundo compromisso que uma família salva pelo Cordeiro precisa ter, o compromisso de não procrastinar decisões importantes. Em Gênesis capítulo de número 19, versos 15 e 16, nós temos um pouquinho da história de Ló, e diz o texto: ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas, que aqui se encontram, para que não pereças no castigo da cidade. Como, porém, se demorasse, pegaram os homens pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. Texto também tão conhecido, em que dois anjos chegam à casa de Ló, enviados a Sodoma e Gomorra para tirar Ló e sua família de lá. Mas preste atenção, eles foram enviados para tirar Ló e a sua família. Ló e sua
família. Mas houve um problema. Que problema foi esse? A demora, a morosidade. A morosidade aqui começou a atrapalhar, inclusive, os anjos de Deus, de levá-los, de tirá-los daquela situação de condenação daquela cidade. Existem decisões que não devemos demorar em tomar, queridos. Exige firmeza, exige atitude. Quantos pais ficam procrastinando a disciplina na vida dos filhos? Só fica ameaçando e ameaça. Olha que eu vou te disciplinar. Faz 10 anos que ele está falando isso. E o filho já sabe disso e se esbalda, né? Por quê? Porque, na verdade, ele só fala, mas nunca faz. Ele vai procrastinando isso, né? Quantos pais ficam procrastinando dedicar um tempo de qualidade aos seus filhos? Uma hora eu vou ter mais tempo para os meus filhos. Um dia vai acontecer. E o dia passa, os filhos já estão velhos e não aconteceu. O tempo vai passando e o que deveria ter sido semeado na vida dos filhos, no tempo certo não foi, porque há o tempo certo para cada semeadura. Quem tem aí filho pequenininho, tem o tempo certo de semear na vida dele, enquanto ele está aí no colo, no braço, bebezinho. Depois ele vai começa a aprender, começa a falar. Você vai semeando conforme a idade, vai semeando conforme a faixa etária, e você vai semeando na vida dos seus filhos. Mas às vezes é preciso tomar decisões. Eu lembro que logo que casamos, a gente tomou a decisão de nunca assistir televisão nas horas de refeição em frente à TV. Ou seja, não ter televisão na cozinha e nem ir com um prato de comida para a sala. Mesa, coisa sagrada. Mesa é lugar de estar em família, conversando, discutindo, pode até sair faísca, mas mesa é lugar de comunhão com família. E hoje está ficando só eu e a Rosa em casa, principalmente durante a semana, e a gente almoça junto todos os dias, porque mesa é lugar de comunhão, e a gente decidiu, não quero, porque a gente via isso muitas vezes, filhos iam lá na cozinha, faziam o prato e iam para frente da TV assistir televisão na hora do almoço, na hora da janta. Em casa isso nunca foi permitido, era proibido. Onde é que você vai com esse prato? Pode voltar aqui para a mesa, é aqui. Lugar de comer, de comunhão é aqui. Tomamos a decisão de nunca ter uma televisão dentro do quarto também, porque quarto é lugar sagrado para outra coisa, não para assistir televisão ou qualquer outra coisa. Decisões que a gente toma que fazem diferença na vida da gente. Se depois os filhos ficam velhos e tomam caminhos errados, é porque são sem vergonha, porque na verdade não aplicaram o que aprenderam. Não é porque não aprenderam, é porque realmente escolheram fazer diferente e apanhar da vida, apanhar do diabo, que apanha do capeta também, e apanha de todo lado, apanha do mundo e apanha de todo lado também. Mas ensinar, a gente tem que tomar a decisão de fazer, e de fazer a semeadura sempre no tempo certo, na hora certa. Então não procrastine, meu querido irmão. Ló perdeu a sua mulher. Você não precisa perder o seu cônjuge, você não precisa perder seus filhos. O cordeiro morreu para salvar a família. Não demore em tomar decisões importantes que farão a diferença na vida dos seus filhos e na vida da sua família também. Então tenha o compromisso de não procrastinar decisões importantes. Fica sempre adiando. Depois eu vou, depois eu faço e não faz. Então não procrastine decisões que são importantes para a vida da sua família. Pergunta para o seu irmão se ele está entendendo isso. Terceiro compromisso que uma família salva pelo Cordeiro precisa assumir: o compromisso de não deixar os seus filhos no Egito. Preste atenção nisso. Em Êxodo capítulo 10, versos 9 a 11 diz: respondeu-lhe Moisés está diante de Faraó: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, e com os filhos e com as filhas, e com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede, pois tendes conosco más intenções. Não há de ser assim. Ide somente vós os homens e servi ao Senhor, pois é isso que pedistes.
e os expulsaram da presença de Faraó. Veja a estratégia de Faraó. A estratégia dele é o seguinte: vocês podem ir, mas as crianças não. As crianças ficam. Vocês vão e as crianças ficam. O que ele está dizendo assim? Primeiro, vocês vão ficar amarrados aqui. A criança você vai ter que voltar por causa dela. Essa era uma situação. E se vocês não voltarem, nós temos aqui uma geração de mão de obra também. Das duas, uma: ou vocês vão voltar para pegar os filhos, ou se decidir não voltar, esses filhos serão a mão de obra que teremos a partir de agora, porque é assim que vai ser. Essa é a estratégia do Faraó. Essa é a estratégia de Satanás, né? Fazer com que os filhos fiquem aonde? No Egito. Então nessa manhã eu quero dizer para você, querido pai, querido irmão, querida irmã: não deixe seus filhos no Egito. O que eles iam fazer no deserto, que Moisés disse para o Faraó? Nós vamos agora para o deserto fazer o quê? Adorar a Deus, fazer uma festa de celebração. Não venha para a igreja sem os seus filhos. Ah, pastor, mas ele não quer vir, pastor. Quem é que tem autoridade na sua casa? Quem manda é seu filho? Parabéns então, você é um belo de um pai, de uma mãe. Se o seu filho manda em você, parabéns. Você está fazendo o caminho exatamente oposto do que ensina a palavra de Deus. Ah, mas ele não quer vir, pastor. Eu estava terminando de preparar essa palavra e alguém me mandou uma mensagem dizendo assim: pastor, a fulaninha não quer mais ir na igreja. E aí, a fulaninha tem 9 anos. O que é que eu faço agora? Diz: é ela que manda na senhora agora? Eu fui bem também, direto também. Ela que manda na senhora agora? Quem é que manda aí na sua casa? É a senhora que manda nela ou ela que manda na senhora? Irmãos, exerça sua autoridade. Criança não se governa. Quem tem autoridade são os pais. Exerça sua autoridade. Se você deixar a criança se autogovernar, ela vai comer o que quer. Eu sei, a Sara fica lá em casa, se deixar ela come só o que quer. Daí só come o quê? Porcaria o tempo todo. Se deixar a criança se autogovernar, ela não quer ir para a escola. Não quero ir hoje. E aí você: tá bom, meu filhinho, você que manda, então não vai. Sabe por que os pais ainda mandam? Muitos pais ainda mandam? Porque tem medo de um tal de conselho tutelar. Ah, deu conselho e vai vir aqui em casa falar comigo, porque agora é assim, né? Não vai, o diretor da escola passa para o conselho vai na casa do pai e da mãe, para dar aquela pressãozinha básica, né? Essa é a verdade. Se você deixar a criança se autogovernar, ela vai escolher o que quiser. Por isso temos jovens e adolescentes, às vezes, tão teimosos, tão difíceis, né? Aqui não tem, graças a Deus, mas tem por aí. Porque não foram educados, ensinados às vezes como deveria, irmão. Essa é a verdade. Se você deixar a criança se autogovernar, ela vai decidir o que vestir. Ah, eu não quero vestir isso. Não quero vestir isso. Em casa, vestir o que se comprava para vestir, pronto. Ah, não gostei, vai usar isso aqui que comprou, porque é isso aí que você vai usar. E mas é isso. Se hoje também se veste errado, não é porque a gente não ensina certo. A verdade é que uma criança se autogovernando, ela vai fazer o que bem entende, e os pais, diz o texto bíblico, que vão passar vergonha, porque Provérbios 29:15 diz que a criança entregue a si mesmo envergonha a sua mãe. Eu nunca esqueço, queridos irmãos, eu era criança e meus pais receberam em casa para almoçar conosco num domingo uma família de um obreiro muito querido. Meu pai não era obreiro ainda, ele ainda era só membro de igreja. Eu era criança, eu deveria ter 7 anos de idade, 6 anos de idade, 7 anos no máximo, mas eu nunca esqueci aquela cena. A mãe da criança serviu ela um pedaço de carne, e ela disse assim, pegou aquela carne, olhou com nojo: eu não quero essa carne, e falou um palavrão. A mãe não sabia onde enfiar a cara, nem o pai, né? Mas eu nunca mais esqueci daquilo, né? E não esqueci também, né? Que depois que foram embora, meu pai e minha mãe começaram: você viu como é que é? Por que tem que educar em casa? Porque depois passa a vergonha na casa dos outros.
Por isso que Provérbios tem toda a razão. A criança entregue a si mesmo, envergonha sua mãe, passa vergonha, porque não foi ensinado como deveria. Coloca seus filhos dentro da arca, coloca seus filhos dentro da casa, debaixo da proteção do Cordeiro Pascal. Não seja negligente quanto à salvação dos seus filhos. Quando crescer, pastor, eles decidirão o que querem. Por amor de Jesus Cristo, meu irmão, você tem que levá-los a Cristo enquanto são crianças, e eles precisam ser levados a Cristo sim. Você precisa inseri-los no plano de salvação. É você quem toma a decisão de não deixá-los no Egito. Traga para a igreja, mas dá trabalho, traga a si mesmo. Não deixe eles lá no Egito, traga para a adoração com você, traga para o culto com você. O Cordeiro morreu por seus filhos. Leve-os a reconhecer o valor do sacrifício de Jesus e amarem a Jesus, desejando compromisso com Ele desde cedo. Isso vale para vocês que vão ter filhos, isso vale para vocês que têm filhos, isso vale para vocês que são avós, isso vale para todos nós. Precisamos inserir os nossos filhos desde cedo, dentro do projeto de Deus, e ensiná-los a amarem a Cristo Jesus e valorizarem a comunhão na casa de Deus. Com certeza, querido irmão, entenda isso em nome de Jesus, amém? O quarto compromisso de uma família que está debaixo da proteção do Cordeiro Pascal, a família salva pelo Cordeiro, ela tem o compromisso de assumir a educação dos seus filhos. A educação dos seus filhos é sua, meu querido irmão, minha querida irmã. Deuteronômio 6, 6-9, um texto tão conhecido também diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Na orientação divina, quem tem que educar os filhos são os pais. São os pais. Na educação secular, meu irmão, não transfira a educação secular para a escola, é tarefa sua. Pastor, mas eu tenho pouca instrução, eu mal e mal sei ler e escrever. Meu querido irmão, mas você sabe o que é certo e o que é errado, não sabe? Não sabe o que é certo e o que é errado? Então você pode acompanhar a educação secular dos seus filhos sim. Pergunte para eles o que eles estão aprendendo e corrija-os. Olhe o material escolar deles. Tem pai e mãe que nunca olha o material escolar dos seus filhos, nunca abre a bolsa do filho para ver nada. Abra lá constantemente, veja se não tem um bilhetinho da professora, veja lá o que ele está aprendendo, veja se ele não está carregando alguma coisa que não deveria. Olhe, observe, pergunte o que ele está aprendendo, firme seus valores morais em casa, e na escola eles não serão confundidos. O jovem que vai para a faculdade e não se corrompe, não se contamina, não volta uma semana depois dizendo: eu acho que eu não acredito em Deus, porque eu acho que Deus é mau, olha o mundo aí, olha tanta gente sofrendo, Deus acho que não existe. Não, uma semana depois ele não vai voltar dizendo isso, se ele tiver valores cristãos firmados no seu coração. Essas babaquices vão ser faladas lá, mas entra no ouvido dele e sai no outro, e ele se levanta, se posiciona, ele pode até ser criticado pelo professor, pela classe, perder um pontinho aqui por causa disso, mas ele se posiciona, ele diz: eu sou cristão, creio assim. Se você crê nas babuzeiras que alguém escreveu, eu creio no que Deus escreveu, está aqui na palavra dele, na Bíblia Sagrada. Acreditar em quem escreveu uma coisa ou outra, eu prefiro acreditar em quem escreveu esse livro sagrado, que é o livro dos livros, que perdura a sua mensagem através dos séculos. Prefiro ficar sempre com a Bíblia. E isto, filhos que têm valores fundamentados em casa, eles aprendem e não os perdem pelo caminho, querido irmão. Firme seus valores morais em casa, e na escola
eles não serão confundidos com ideologia de gênero ou com qualquer outra ideologia permissiva e nociva à educação das nossas crianças. Os valores são firmados em casa, não esqueça disso. Na educação cristã, preste atenção no que eu vou falar aqui agora. Não transfira para a igreja, é responsabilidade sua. A igreja coopera, a escola bíblica coopera, o cultinho coopera, mas é você quem tem a responsabilidade da educação cristã dos seus filhos. Veja o texto bíblico novamente aí, de Deuteronômio 6, 6 a 9, é você quem tem que fazer isso, educar seus filhos em casa. Por isso eu quero dar aqui, aproveitar esse momento e dar algumas orientações e esclarecimentos, né? Primeira coisa que eu quero orientar e esclarecer, que é importante que os filhos participem de uma parte do culto com você. Às vezes nós pensamos assim, eu como pastor, a gente fica pensando, matutando, como fazer para melhorar aquilo que a gente tem, até mesmo como qualidade aqui do ensino para as crianças. E confesso a vocês que até estive pensando, acho que a gente vai fazer um cultinho diferente desde o começo do culto, mas depois repensei, conversamos e repensei também, não vou fazer. Por quê? Porque as crianças, elas precisam. Nós poderíamos, irmãos, desde o começo do culto, você levar seu filho lá para trás, para a salinha, ter a salinha lá para isso, equipada, enfim. Mas aí, o que acontece? Esse seu filho, você nunca cultuará a Deus com ele nessas faixas etárias que ele está. E um dos propósitos nossos de não ter durante todo o culto alguém cuidando dos seus filhos, é para que eles adorem a Deus com você desde cedo, desde o colo. Ele vai cantando com a mãe, vai orando com a mãe, vai crescendo nesse ambiente, e você educa ele em casa a reverenciar na casa de Deus, você educa ele em casa a respeitar a casa de Deus, você educa ele em casa que o culto é importante. Por que eu tenho que ficar aqui? Porque isso é muito importante. Então é um momento de cultuar a Deus em família. Então por isso, nós entendemos que você está uma parte do culto, até o louvor com seus filhos, é uma maneira de você estar cultuando a Deus com eles. Você ensina eles a adorar em casa, você ensina eles a serem reverentes em casa, você ensina eles a amar o ambiente do culto em casa, a adorarem a Deus com você em casa. Por essa razão, nós não temos cultinho durante todo o culto, para que a família esteja junto na adoração. Isso é muito importante. Você não imagina o valor que isso tem, da adoração em família. Em segundo lugar, bebês de colo ou crianças pequenas não são problema e nem atrapalham. Não são problemas, não atrapalham. Eu confesso para vocês que às vezes como pastor, eu fico impaciente sim. Mas às vezes eu fico impaciente não é com a criança, é com os pais que não tomam atitude, né? Por quê? Porque a gente educa. E eu estou falando porque a gente teve crianças e teve dois bem perto um do outro e trazia para a igreja os dois, né? E a gente estava aqui, a Roseli ajudando a ministrar, eu aqui pregando, dirigindo o culto, ou ajudando de alguma forma, e às vezes os dois estavam ali dentro do carrinho, ou estavam ali sentado no primeiro banco. Se fizesse qualquer coisa, né, saísse do lugar, fosse fazer arte, depois a gente tinha uma conversinha especial, né? E às vezes até dentro da igreja, quando começava a se espernar um pouquinho, a Roseli tinha um santo beliscão que resolvia, né? Que dava um jeitinho. Mas o fato é que você não pode desanimar de trazê-los, porque criança não dá trabalho. E nós, irmãos, aqui, preste atenção no que eu vou dizer, nós precisamos ter um pouquinho mais de paciência com as crianças. Temos um pouquinho mais de paciência, porque eles estão no culto aqui para cultuar com a gente. Se os pais não estão ensinando corretamente em casa, eles precisam fazê-lo, para quando a criança chegar aqui, né, estar sabendo que é ambiente de culto, mas precisamos ter, tá certo? Outra coisa, também não temos, porque é muita folga. Você já pensou? Pegar uma criança de 1 aninho, 2 aninhos aí, esse aqui, o Isaac está muito pequenininho,
né? A Fernanda nem vai deixar, mas você pega uma criança de uma. Aqui eu só tenho a Laís lá do irmão Jorge, né? Pega a Laís, eu vou levar a Laís lá no berçário da igreja. Mas por que você vai levar a Laís lá? Porque ela não aprende nada. Se ela não aprende nada aqui, vai aprender lá o quê? Porque se ela tem 1 aninho, é difícil, o que eu vou ensinar para uma criança de 1 aninho? Aí você vai levar lá no berçário, sabe para quê? Para que você fique folgado aqui assistindo o culto. Aí tem uma irmãzinha da igreja que vai perder o culto dela para cuidar do seu bebê lá. Porque o seu bebê não vai aprender, né? Você vai largar ele lá só para alguém cuidar, não é verdade? Largou lá para alguém cuidar, mas está cuidando para quê? Para que alguém está cuidando para você? Para quê? Para que você fique folgado. É justo isso? É correto? Está entendendo, irmãos? Os irmãos ajudam. Estamos aqui para servir e ajudar. Mas é importante também a gente assumir a nossa responsabilidade. Não, né? Isso é responsabilidade de mim, eu vou cuidar. Então, a gente pensa, não pense que pela cabeça do pastor não passa um monte de ideias, e até algumas boas. Mas tem outras nuances que a gente conjectura. Tem toda uma conjectura, irmãos. E às vezes, por que eu estou ensinando isso para vocês esta manhã? Porque vocês estão sabendo disso, vocês estão aprendendo sobre isso, amém? Estão aprendendo sobre isso? Vocês estão aprendendo sobre isso, em primeiro lugar. Em segundo lugar, vocês podem ajudar a orientar quem vem. Mas por que é assim, aqui é assado? Você sabe responder. Você sabe dizer por quê? Porque aqui o nosso pastor ensina que as criancinhas pequenas, até uma parte do culto, elas devem estar adorando com o papai, com a mamãe, juntos no ambiente de culto, mesmo que elas sejam um pouquinho inquietas, mas criança não atrapalha, não é problema. Nós temos que ter um pouquinho mais de paciência, como eu disse. Agora, se você acha que filhos atrapalham, é um problema sério, porque é perigoso você perder daí. Ai, meu filho me atrapalha. Se te atrapalha, cuidado com o que você está falando, porque Jesus pode te livrar do teu atrapalho. Você quer se livrar do seu atrapalho? Eu acho que não é bom, então é bom cuidar. Meu filho está me atrapalhando de servir a Deus, está me atrapalhando de ir para a igreja. Cuidado com o que você anda falando. Filho não atrapalha. Então preste atenção, para você estar ciente que filhos são bênção, não são atrapalho na vida de ninguém. A gente é que precisa ter perseverança, paciência e também, né, ir semeando conforme a faixa etária de cada um dos nossos filhos. Isso é muito importante, assumir o nosso papel. É importante os filhos participarem de uma parte do culto com você. É importante você, com bebês um pouquinho aí de 1 aninho, segurá-los no colo, não deixar para alguém fazê-lo, porque você não vai transferir essa responsabilidade sua. Se é um não crente, um visitante, a gente até entende, mas irmãos em Cristo que estão aqui já congregando, já servem a Deus, tem que ter a responsabilidade dos seus filhos também. Então, filhos não atrapalham, então tome cuidado para você não perdê-los. O cordeiro foi imolado para que você contasse a sua história para os seus filhos. Em Êxodo 12, 26 e 27 diz: quando vossos filhos vos perguntarem, que rito é este? Respondereis: é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou por cima das casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo se inclinou e adorou. Ou seja, os vossos filhos vão perguntar o que é isso, e você vai lhes ensinar o que é isso, vai dizer para eles o que significa esse rito. Ou seja, o cordeiro foi imolado para que você ensine os seus filhos por que ele morreu, por que ele teve que morrer, por que foi assim, por que teve que ser assim, e é você que vai ensiná-lo o porquê disso. Compreende isso, meu irmão? Amém? Estou encerrando essa palavra nesta manhã, e eu quero dizer para você que uma família salva pelo Cordeiro, ela precisa ter estes compromissos: o compromisso de inserir toda a família no plano de Deus. O chamado não é somente para o esposo ou para a esposa, o chamado é para o casal, para a família.
o compromisso, né, que nós devemos ter com aquele que morreu por nós, é o compromisso de não procrastinar decisões importantes. Uma família salva pelo Cordeiro precisa tomar decisões firmes, precisa tomar decisões que não podem ser proteladas nem empurrar com a barriga, decisões que podem custar a vida da sua família. Uma família salva pelo Cordeiro tem o compromisso de não deixar os seus filhos no Egito. Não abra mão, por mais tentador que seja, que pareça a proposta de seguir sem os filhos. É muito tentador, vai você, deixa os filhos para trás. Pode parecer tentador. O faraó vai dizer, os filhos ficam, você vai. Você tem que lutar por eles. Não, meus filhos vão comigo, porque eles vão chegar na Canaã celeste comigo também. Lute por eles, não os deixe para trás. Mesmo que a proposta do faraó for tentadora, resista e siga em frente. Uma família salva pelo Cordeiro tem o compromisso de assumir a educação dos seus filhos. Na educação secular, esteja atento e acompanhe seus filhos. Na educação cristã, viva e ensine pelo seu exemplo de vida. Em nome de Jesus. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.